A sétima leitura da Parashá de Kitetse, você não deve segurar a recompensa, o salário de um pobre, um miserável, dos teus irmãos ou dos convertidos que estão na tua terra, na tua cidade. Não deve segurar a recompensa, isso já está escrito na Torá. Somente aqui vem falar que quando é um pobre, são duas proibições. Né? A ideia de não pagar o salário no momento já é errado, e no caso que ele é pobre, então seria pior ainda. Sobre o rico já está escrito, Lota achou que você não deve segurar o salário de alguém, tem que realmente respeitar o dia. Evion é um miserável que ele quer qualquer coisa, por isso que o nome dele é Evion. Do convertido, está se tratando do Geretzed, daquele que realmente se converteu e virou judeu. Você tem que pagar o salário dele no prazo correto, como foi combinado. Bisharecha, na tua cidade, vim te falar que também no caso do Gertoshav, daquele não judeu, que ele não se converteu, mas ele mora em Israel, respeita algumas leis, não faz idolatria, ele come nevelot, ele come carne sem abate, ele come taref, mas respeita algumas leis. Também se aplica essa alahá, essa lei de pagar o salário no prazo correto, que está na tua terra, ou seja, mesmo um aluguel de animal, utensílios, não são trabalho da pessoa. Você combinou uma coisa, você alugou um animal, você tem que pagar também no prazo, de qualquer jeito. Beomot é uma mitzvah da Torá de pagar no dia o seu salário, não pode chegar o sol, se pôr o sol, porque ele é pobre, para esse salário, ele está carregando a sua alma, ele entrega tudo para isso, para ele não rezar por você, sobre você para Hashem, e vai estar em você um pecado. Velav, para ele, quem pareça esse salário, ele carrega a sua alma para morrer, ou seja, ele está pronto a fazer qualquer coisa. Muitas vezes sobe numa ponte, sobe numa rampa, se pendura numa árvore, faz qualquer coisa para receber o salário, você vai atrasar o pagamento. E se ele rezar para Deus por conta disso é muito ruim, e mesmo se ele não rezar, vai estar em você um pecado de qualquer maneira. Só que o castigo é mais forte se alguém reza por isso, se aquela pessoa que está precisando do dinheiro fala, poxa, fulano não me pagou, é mais rápido o castigo. Memaharim se apressam a castigar nesse caso. Não vão morrer pais pelos filhos, nem filhos pelos pais, cada um com o seu pecado vão morrer. Do que está se tratando aqui? Do testemunho dos filhos. Se um filho testemunha algo que o pai fez, não pode. E se eu falar que está se tratando pelo pecado dos filhos, pela culpa dos filhos, os pais não vão merecer pena de morte. Isso já está escrito na Constituição, cada homem deve morrer com o seu pecado. Agora, quando não é ish, quando não é homem, ou seja, que é menor de bar mitzvah, pode sim acabar morrendo pelo pecado do pai, por isso que os menores de idade podem acabar morrendo através de Hashem, não que o tribunal vai matar, Hashem Shalom, mas pode acontecer um castigo pelo pecado dos pais, crianças lo além, menores de bar mitzvah morrerem. Lotate não deve desviar a lei de um convertido órfão, você não deve também pegar o penhor, uma roupa de uma viúva. Isso já está falado também sobre um rico, você não pode desviar nenhuma lei, só que aqui, por conta de ser um pobre, por conta de ser um oprimido, é mais fácil da pessoa acabar mexendo o julgamento dele. Então a Torá repete essa proibição, que são duas proibições, exatamente por ser mais fácil a pessoa acabar desviando do que alguém importante, alguém com posição, alguém rico. Por isso a Torá repete isso. Velotarbo não pega o penhor, ou seja, não na hora do empréstimo. A pessoa emprestou dinheiro, aí para garantir que ela vai me pegar, eu vou lá, entro na casa dele e pego um penhor. Isso não pode. Mas se já na hora do empréstimo eu quero combinar, olha, te empresto tanto, mas eu preciso de uma garantia. Isso não tem nenhum problema. Você vai lembrar que você foi escravo no Egito e Hashem te resgatou de lá, por isso eu estou te ordenando a fazer essa lei, ou seja, esse respeito, esse cuidado, nessa condição que eu resgatei vocês, para cumprir minhas dogmas, mesmo se você perder dinheiro, às vezes, com alguma lei dessa. Quando você colheu a sua colheita no campo, você vai esquecer um homer, uma quantidade no campo, você não deve voltar para pegá-lo, você deve deixar para o forasteiro, para o órfão, para a viúva, para que Hashem te abençoar em todos os teus atos. Você vai esquecer um homer, ou seja, que é algumas espigas jogadas e não um montinho. Daqui a gente aprende que se tiver um homer, uma quantidade, um montinho que tem satay, uma quantidade de 2 CA, e a pessoa esqueceu, entra na lei de shrichá, não vai para os pobres porque é uma quantidade muito grande. No campo vem te ensinar que mesmo se você esqueceu a espiga ainda de pé, ou seja, não sendo colhida ainda, também, se esqueceu de colher aquela parte, deixa para o pobre. Você não pode voltar. Daqui a gente aprende que o que está para trás é shrichá, é chamado que já esqueceu, tem que ser dado para os pobres, o que está na frente ainda não, porque a proibição é você voltar. Então, você vai colhendo o seu campo, se esqueceu alguma parte ali atrás, você não pode voltar. Agora ali na frente, se tem alguma coisa ainda que ainda vou colher, não entra na mitzvah de shrichá. Para que Hashem vai te abençoar, por mais que você fez a mitzvah sem intencionar, você esqueceu, e aí dá para os pobres, não é de propósito, é a única mitzvah que não tem como fazer com kavaná, com intenção.
muito mais quando você faz uma mitzvah com intenção, quanta recompensa, quanta barachá Hashem vai te dar. Então diga, se caiu uma moeda da tua mão e o pobre acabou achando e se sustentou com ela, matou a fome dela, e você já está sendo abençoado, mesmo que você nem sabe desse dinheiro que caiu, já é uma barachá. E quando você dá intencionalmente, com certeza muito mais. Quando você vai colher as suas azeitonas, você não deve tirar todas as partes mais bonitas, você deve deixar para o forasteiro, para o órfão, para a viúva, ou seja, deixar para os pobres. Lotefaê, você não deve pegar o tifartô, a beleza, que é a fruta totalmente, você deixa peá, você deixa uma parte da árvore. Peá é o canto, não só no trigo, a gente deixa também em árvores, deixa uma parte sem colher, deixa para os pobres. Atrás de você, isso aqui é uma alusão a shkechá, quando você esqueceu, aquela parte que você esqueceu que está atrás de você, como a gente falou. Quando você vai colher o teu vinhedo, você também não deve pegar todas aquelas uvas que são mais simples, você deve deixar para o forasteiro, para o órfão, para a viúva, ou seja, para os menos favorecidos. Loteolelo, se você encontrou cachos que são olelot, não pegue. Quais são as olelot? Aqueles cachos que não são organizados, que não tem exatamente o ombro do cacho e aquela escorrendo embaixo, é tudo jogado. Então, nesse caso, você vai dar para os pobres. Agora, se tiver uma dessas duas coisas, ou o katef ou o natef, ou esse ombro bonito do cacho, ou o finalzinho, então é do dono do campo. Mas se já não tem isso, que é um cacho mais desconfigurado, então deixa para os pobres. Eu vi no Talmud Yerushalmi de Urash que seria o katef, são exatamente essas uvas, uma em cima da outra, e natef é as que estão penduradas na coluna, né, do cacho de uva e caem para fora. Você vai lembrar que você foi escravo na terra do Egito e por isso estou te ordenando a fazer essas mitzvot, essa tzedakah. Quando tem uma briga entre as pessoas, vocês vão para o juiz, eles vão ser julgados e eles vão absolver quem está justo e vão acusar e deixar como veredito de quem está perverso, de quem é culpado. Quando vai ter uma briga, no final vão acabar indo para o tribunal, ou seja, se não sai paz de dentro de uma briga, ou seja, começa com uma briguinha, no final vai para o tribunal, vai para coisas muito piores. Quem causou que Lot se afastou do tzadik? Uma pequena briga, uma simples briga, e acabou que ele perdeu a chance de ficar próximo de Abraão Avinu, então não vale a pena. Vocês vão acusar o Urachá? Bom, será que toda pessoa que é acusada no tribunal vai levar chibatada, como a gente vai ver na continuação? Então o Passuco logo fala que se esse Urachá, esse culpado, precisa levar chibatada, então é assim, assim, assado. Então não é sempre. Então, como a gente vai saber qual é o caso que leva chibatada? A gente vai aprender pelo assunto que vai falar logo em seguida, lotarson shorbedishô, que é a proibição de você amordaçar o seu boi quando ele está pisando nos grãos, que é exatamente um lavo, uma proibição que não tem como consertar com uma mitzvah ativa. Então, uma proibição, um lavo, tem algumas regras, mas em geral um lavo que não tem como consertar vai levar chibatada. Por exemplo, comer sangue. A pessoa comeu uma quantidade de sangue, então leva malcuta chibatada. E será, se esse caso é filho de levar chibatada, ou seja, pertence a levar chibatada, esse caso é para levar chibatada, então o juiz vai derrubá-lo e vai batê-lo perante ele de acordo com a sua perversidade em número. Ou seja, daqui a gente vê que não faz a chibatada nem de pé e nem sentado, e sim inclinado. Perante ele, a quantidade de acordo com a sua perversidade, ou seja, uma parte vai na frente e uma parte atrás. Daqui a gente aprende que na hora de bater a chibatada são duas partes pelas costas e um terço na frente. Quer dizer, o próprio chicote ele bate assim, pegando uma parte na frente do peito e pegando a costa, 2/3 do chicote e 1/3 na parte da frente da pessoa. Com o número Bemispar, não está escrito Bamispar no número, está escrito Bemispar em número, porque exatamente ela está conectada com o próximo passuca, Bemispar bem no número de 40, não é 40 completos. Não pode ser 40, tem que ser menos de 40. Um valor, um número que somaria a 40, ou seja, 39, Arbaim, Haser, Ahat, 40 menos 1. Porque, na verdade, o máximo seria 40. Então, para a gente não chegar a dar uma a mais, como vai falar na continuação, a gente faz 39, que se sem querer bater mais uma, vai ser o 40. 40 chibatadas vai bater, não deve acrescentar, porque se talvez ele vai acrescentar sobre eles uma batida muito forte e seu irmão vai ser desprezado aos seus olhos. Ou seja, daqui a gente vê que é proibido bater em alguém. Se até uma pessoa está sendo castigada, que merece chibatada, você não pode dar uma chibatada a mais, então daqui a gente vê claramente a proibição de bater no amigo. Veniklach, irra, desprezado seu irmão, o dia inteiro chamando de Urachá, né? O pastor está falando várias vezes, Urachá, Urachá, e agora chama de teu irmão. Depois que ele apanhou, depois que levou o castigo dele, você tem que enxergar ele, teu irmão, ele já fez o que ele precisava fazer, você tem que ter o devido respeito.
Você não pode amordaçar o boi quando ele estiver debulhando, quando ele estiver pisando nos grãos para tirar a casca, chamado dais. A Torá está falando do normal, do comum, mas não é só o boi. Qualquer animal silvestre ou ave, qualquer tipo de animal que está fazendo um trabalho ligado ao alimento, você não pode amordaçá-lo, evitar ele de comer, seria um sofrimento. E por que fala choro? Vem excluir o ser humano, ou seja, o ser humano, se você, patrão, quer combinar com a pessoa, olha, você não vai poder comer, se ele aceita, tudo bem. Mas o animal, que não tem como você fazer esse combinado, se você amordaçar, você não deixa ele comer, é totalmente proibido. Bedichô, será que eu posso amordaçar de fora e trazer ele para dentro? Não. Lotação choro, você não pode amordaçar. Então por que acrescenta dais, que é quando ele está debulhando, que ele está pisando lá nos grãos, para te ensinar que igual o debulhar, que é algo que ainda não está pronto e nasce da terra, assim também a proibição é em casos parecidos. Vem excluir quem tira o leite, quem faz o queijo, ou quem arruma ficar fixo, que não é algo que vem da terra, o ser humano, né, que está trabalhando, você não tem obrigação nesse caso de deixar ele comer, ou quando a pessoa faz uma massa, ou prepara os pedaços do pão, tudo isso que já está pronto, nesse caso, já para ralar, ou se você está separando tâmaras e figos secos que estão grudados, que também já está pronto para tirar o dízimo, nesses casos não tem a obrigação de deixar o homem que está trabalhando comer. Quando dois irmãos estão sentados juntos e morrer um deles e ele não tenha filho, então a esposa do falecido não pode casar com alguém estranho, com alguém de fora, e sim, Yevamai avolea, o cunhado vai casar com ela e vai pegá-la como esposa, Ibma, que é chamado Ibum, o levirato. Quando os irmãos vão morar juntos, ou seja, que eles estavam no mundo ao mesmo tempo, não quer dizer que eles tinham que realmente morar no mesmo bairro, na mesma casa, alguma coisa assim. Então vem excluir, na verdade, a esposa do irmão que não estava no mundo. Como assim? A pessoa faleceu, e aí essa mulher ela teria que casar com o irmão do marido dela, com o cunhado dela. Só que esse futuro irmão está na barriga da mãe, da sogra dela, então ela não precisa esperar nada, ela vai poder casar com qualquer pessoa normalmente. Yardav juntos, que eles são unidos na questão da herança, vem excluir o irmão da mãe, que se esse noivo, se esse marido que falecer só tiver um irmão por parte de mãe, então ele não tem essa conexão também, não tem essa mitzvah do Ibum. E o Ben Enlo, ele não tem filho. A palavra En, eu posso ler também Ayen, com Ain, ou seja, procure, busque. Se não tem filho, vê se não tem talvez um neto, uma filha do filho, um filho do filho, qualquer descendente que tiver serve para salvar de Ibum, para não precisar ter Ibum. Mas se realmente não tem filho, então existe essa mitzvah de casar com o cunhado, e já vamos ver que existe também a possibilidade de halitzah, de negar e não aceitar esse casamento. E será o primogênito que essa mulher tiver, porque ela não tem filhos ainda com esse marido, então vai ser chamado pelo irmão, pelo nome do falecido, para não se acabar o seu nome do povo de Israel. Ve'abechor, o primogênito, aqui vem te ensinar também que entre os irmãos, se o marido que faleceu tiver vários irmãos, então o mais velho tem a mitzvah de fazer o ibom, de casar com a cunhada. Asher teled, que ele deu à luz, vem excluir uma elonit, uma mulher que ela não consegue ter filhos, então nesse caso também não tem a obrigação de casar com ela. Vai se levantar sob o nome do irmão, ou seja, esse irmão que está casando com a esposa do falecido, ele vai receber a herança no pertence do pai, ou seja, ele realmente entra no lugar dele. Não vai se apagar seu nome, vem excluir a esposa de um homem que já é estéril, que seu nome já está apagado, tipo, ele não tem mais como deixar descendência de qualquer maneira. Então, nesse caso, também não tem a mitzvah de casar com a mulher do falecido para tentar ter um filho. E se o homem não quer casar com a sua Ibamá, ou seja, com a sua cunhada, o casamento de levirato, então a sua Ibamá, essa moça, vai subir para o portão, ou seja, para o tribunal, os queninos, os anciões, vai falar: o meu Iabama, essa pessoa que podia casar comigo, não quer, negou de montar, de erguer para o seu irmão o nome do povo de Israel, ele não quis casar. Achara com a tradução para a porta do Beidin. Ela também, se ela não tiver vontade de casar com ele, ela também pode, e ela vai perder a Ketubá, perder os direitos de Ketubá, mas ela pode também optar por não casar. E vão chamar para ele os anciões da cidade, vão falar com ele, e ele vai levantar e falar: não quero realmente casar com ela. Vê amado, você já tem que estar de pé para falar, e falar em Lashon HaKodesh, na linguagem da Torá, na linguagem sagrada, e ela também tem que falar como está escrito no Passuco. Se ela não souber, a gente ensina ela a falar como está escrito no Passuco. Então, a Ibamá, a cunhada, vai se aproximar para ele aos olhos dos equenim, dos anciões do tribunal, e vai tirar o sapato dele do pé dele, e vai cuspir na frente dele, befanav, quer dizer, à frente dele, não na cara dele,
E ela vai responder e vai falar, assim se faz para o homem que não quer construir a casa do seu irmão. Vai cuspir na sua frente, befanav, não no seu rosto, e sim no chão, na frente dele. Porque a palavra panav pode ser também rosto, então podia ser interpretado errado. A Sheloivne, que não vai construir, daqui a gente vê que quem que fez Halitzá, que quem já fez o processo de Halitzá, que é negar, não aceitar esse casamento, ele não pode depois voltar e querer casar, não tem mais como. Por isso fala, Sheloivne, ele não vai construir, porque não tem, mesmo que ele queira. Não está escrito Shelobaná, que não construiu, e sim no futuro, Sheloivne, porque do momento que ele não aceitou, ele não tem mais como aceitar. Se ele fez o processo da Halitzá, ele não pode mais voltar atrás e querer casar. E é chamado o seu nome no povo de Israel a casa de tirar o sapato. Ou seja, as pessoas que estão ali têm que falar essa palavra, Halutzanal, tirar o sapato. Quando dois homens estão brigando juntos, um com seu irmão, e a esposa de um vai tentar salvar o seu marido daquele que está batendo nele, e acabou que sem querer ela atingiu a sua mão nas suas partes íntimas, ou seja, de novo, quando começa com uma briga, acaba levando a batida, acaba levando a coisas ruins, como a gente falou, não sai paz, não sai coisas boas de briga. Você vai cortar a sua palma, não deve ter pena os seus olhos sobre ela. Não quer dizer cortar literalmente, é o valor da vergonha, tudo de acordo com quem envergonhou e quem foi envergonhado. Ah, será que cortar é cortar literalmente? Então está escrito aqui, lotarros não tem a pena, e está escrito em relação a testemunhos falsos, lotarros, assim como lá é dinheiro, aqui também é dinheiro. Não pode ter para você no teu bolso uma pedra e uma pedra, ou seja, ter duas medidas diferentes, uma grande e uma pequena, ou seja, você tem duas medidas de 1 quilo, uma que é um pouco mais que 1 quilo, uma que é menos que 1 quilo. Aí para vender, você usa a menor e para comprar, você usa a maior, por exemplo. Uma pedra e uma pedra são pesos, né? Uma grande e uma pequena, uma grande que ela contradiz a pequena, porque né, elas são diferentes. Você não pode, de novo, comprar com a grande e vender, devolver na pequena. Não vai ter na tua casa medida e medida de eifá, grande e pequena, ou seja, se você fizer isso de não respeitar os pesos e as medidas, loyelecha, não vai ter, você não vai ter nada, você vai ficar pobre. E sim, uma pedra completa e justa vai estar para você, uma eifá, que é uma medida também completa e justa para você, para que prolongue seus dias sobre a terra que a Hashem está te dando. Se você fizer assim, yelecha, vai ter para você, ou seja, vai ter para você muitas coisas. Que é abominável para Hashem todo aquele que faz esse tipo de coisa, toda aquela pessoa que faz ações desonestas. Lembre o que fez para você Amaleque no caminho que saíram do Egito. Ou seja, se você acabou mentindo e sendo falso nos pesos e nas medidas, você tem que se preocupar da incitação do inimigo querer atacar. Como está escrito, Mosnei Mirmato Avat Hashem, quem engana na balança é abominável por Deus, e logo depois fala sobre o desprezo, sobre o ataque que possível vir do inimigo. O que o Amaleque fez? Que ele te encontrou de repente no caminho e ele aniquilou exatamente o Zanav, a parte de trás, pessoas mais fracas que estavam atrás de você, e você estava cansado e com fadiga, realmente muito cansado, ele não temeu Hashem. Sher karha, a palavra karha vem de mikred, de acontecimento, de repente. Outra explicação vem de keri, de impureza, porque os amalequitas estavam impurificando os homens judeus com relações homossexuais. Outra explicação, karha vem de cor, de frio, e home, calor, ele te esfriou do teu calor. Todos os povos estavam com medo de guerrear com você. E ele foi lá e guerreou, e deu espaço para os outros, por mais que ele perdeu. Há um exemplo de uma banheira fervendo que nenhuma criatura pode descer e entrar nela. Vem um cara sem vergonha, um cara que não se importa com nada, pula, e por mais que ele se queima todo, ele esfriou para as outras pessoas. Então, Amalek é o que esfria, aquele que bota dúvida, aquele que atrapalha a gente na nossa devoção para Hashem. Vaezanev Bechá, literalmente Zanav seria a cauda, ou seja, um ataque numa parte mais íntima. Eles cortavam as genitálias dos homens judeus e jogavam para cima, como querendo dizer, o que adiantou eles fizerem a mitzvah do Brit Milá, se eles estão pecando com atos homossexuais, etc., atos que Hashem proibiu, então não adiantou nada a mitzvah que Hashem deu para eles. Isso era um desprezo muito grande que Amalek representa a ousadia, a sem vergonha, e a gente tem que guerrear contra isso, guerrear contra o Amalek nosso, emocional, espiritual, que tenta esfriar a gente, que tem essa ousadia de duvidar de Hashem, duvidar das suas mitzvot. Colonel Rechalim, do que eles estavam fracos, que estavam mais os que estavam fracos atrás de você, ou seja, que estavam com
falta de força pelo pecado, que a nuvem estava expelindo eles e por isso que Amaleque conseguia atingir. E você estava cansado e sedento, Ayef Batsamá, de sede, como está escrito, vai Tzmah chamar um Lemaim, estava com sede, logo depois veio Amaleque. E cansado do caminho, e Amaleque não ficou com medo de fazer mal para você, não ficou com medo de Hashem, de atingir você, sabendo que Hashem podia castigar ele. E será quando Hashem te der descanso de todos os teus inimigos em volta na terra que Hashem está te dando herança, você vai apagar a lembrança de Amaleque debaixo dos céus? Não esqueça. Como assim apagar a lembrança de Amaleque? Homem, mulher, criança, lactente, boi, filhote de animal, não pode ter um nome de Amaleque lembrado nem sobre um animal, falar esse animal que é de Amaleque. Quando o povo de Israel tem a possibilidade, deve exterminar totalmente o povo de Amaleque, e que hoje em dia também não se sabe exatamente falar, apontar a um povo específico que seria Amaleque.